E aí, fião? Curtindo aqui um grupo do Nelson Aires, da década de 80, Pau Brasil. Acho que é uma música do Bellinati, Paulo Bellinati, acho que essa música é sobre frevo aí. Mas como você sempre fala que reclama que quem assiste o vídeo que acaba prejudicando, rapidamente vamos falar sobre uma questão atual aí para vestibular. Se você quiser se informar mais, eu aconselho você entrar no canal do Fredão lá, o Fred Treino Pesado, um dos melhores canais do YouTube, do Leandro Twin, que é outro cara que eu tenho uma grande consideração, um respeito muito grande pela questão, e mesmo o Dr. Paulo Gentil, que o pessoal critica, mas que tem um grande conhecimento aí e que fala bastante sobre essa área. E é a proibição no dia 11 de abril de 2023 do CFM, Conselho Federal de Medicina, que proíbe aí alguns médicos aí, algumas situações, dentre elas, dessas situações, a proibição de esteroides androgênicos e anabolizantes de qualquer espécie para fins estéticos e de melhora de performance esportiva. Também proibindo aí cursos que façam apologia a essa situação, chamados hormônios bioidênticos, etc, 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 você vai atrás da lei. Mas rapidamente, EA são esteroides androgênicos, então a base disso aí é a testosterona. Seu professor de química, logicamente, vai explicar isso com maior minudência do que esse que vos fala. Isso já é conhecido desde o século XVII, é só você chegar lá e começar a pesquisar, que você vai ver que isso começa uma pesquisa nessa área em briga de galos. Depois, no século XVIII, vai ser a primeira tentativa de injetar esteroides no corpo. O indivíduo que faz isso, um médico lá, que era pesquisador, morre, porque eles pegam, acho que testículos de cães, eles se deixam secar, transformam em pó, coloca com água, injeta, e aí o indivíduo ficou um mês vivo e já é Elvis, né? E depois isso vai voltar à tona no século XX, e aí você sabe melhor do que eu que isso aí, de certa forma, foi utilizado lá na juventude hitlerista, né? Hitler já fazia as vitaminas, né? As vitaminas básicas, né? Porque a testosterona mesmo, acho que foi descoberto esses cristais de testosterona, e eu não sou professor de química, mas acho que em 35, e aí já começam a utilizar dentro dos processos. Na Olimpíada de Berlim, não sei não, né? A Alemanha deu um show na Olimpíada de Berlim, dá uma olhada aí. Você só assiste Jesse Owens ganhando, vai ver quem ganhou a Olimpíada de Berlim. E depois, né, vem a revista em quadrinho com o Capitão América, o soro do super soldado, que é um stag de esteroides ali que fizeram o Steve Rogers tornar-se o grande, né, o super-herói defensor da pátria. E aí agora eles ficam pregando isso e sabia que o defensor da pátria usou um stag de esteroides. E depois a União Soviética e o Leste Europeu vão deitar e rolar em cima nas Olimpíadas. Pega aí o tanto de Olimpíada que a União Soviética ganhou em cima dos Estados Unidos. Bom, isso aí no nosso canal nós temos muitos vídeos sobre isso, sobre o banimento da Rússia por doping, etc. Você tem uma agência internacional chamada WADA, World Anti-Doping Association, né, e que tem em todos os lugares aí as situações de fiscalização. Você pesquisa lá como é que são feitas as fiscalizações dentro dos esportes, que não nos interessa. Bom, rapidamente, para fins didáticos e de vestibular, o que você coloca numa redação, ou se não, de repente, coloca numa questão escrita. Os esteroides anabólicos são remédios, primeiro, então eles têm funções. Eles servem, por exemplo, se você tiver, por exemplo, com AIDS estágio terminal, muito avançado, uma anemia profunda, se tiver com sarcopenia, tiver com várias situações, eles são receitados como remédios, tá? Então, a base da testosterona aumenta a disposição, você tem hipogonadismo, também vai ser receitado, e isso continua. Queimadura, por exemplo, a oxandrolona é receitado para quem sofre queimaduras. Isto quem precisa continuará sendo as receitas. Isso aí é o clássico. A famosa TRT, terapia de reposição de testosterona, que muita gente faz, aí fala que depois dos 40, eu até os 60 tenho medo de fazer isso, mas
Por enquanto estou protelando cada vez mais, apesar da minha testosterona estar livre em 180, que é abaixo dos 200 nanogramas, e dizem que isso também dá um problema, mas também não vou entrar nesse mérito, não é aqui para isso, esse vídeo não é para isso. Bom, então ela tem suas situações. Agora, entretanto, a testosterona, o que acontece? As pessoas que utilizam para performance esportiva e fins estéticos, utilizam numa dose maior. Inclusive também continua para a transição de gênero, né? A transição de gênero, ela ainda é permitida, diga-se de passagem também, para que você possa colocar na sua redação. Então, o problema da testosterona é quais são os efeitos colaterais. Isso aí, né, você sabe que o CFM foi pressionado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Gastroenterologia, de ginecologia e etc, etc, etc. Sociedades aí que virou, como diria o grande poeta, a farra do boi, né? Os médicos aí, muitos prescrevendo para outros fins. Então, o que já foi colocado como efeito colateral da testosterona? Bom, se você tiver propensão, eu falei propensão a câncer, pode acelerar. Pode trazer problemas cardiovasculares, né? Aumentando a incidência de trombos, podendo aumentar infartos e AVCs. Pode também aumentar a agressividade. Então, aí, inclusive, algumas sociedades brasileiras aí ligadas às áreas de psiquiatria dizem que pode aumentar, inclusive, a quantidade de suicídios pela agressividade. Vai aumentar a massa muscular, é claro. Pode causar, né, uma dependência psicológica que leva à vigorexia, que é o indivíduo que se olha no espelho e se acha pequeno. E isso também, eu sei que para quem faz academia, isso é passível de questionamentos. Aqui não é canal de academia, é para vestibular, então você tem a vigorexia. Pode causar também acne, né, a calvície, isso é clássico dentro da utilização de testosterona. E para as mulheres, aquela tríade, né, o engrossamento de voz que é irreversível, o nascimento de pelos no corpo, barba e pelos no corpo, e a hipertrofia clitoriana. Então, são situações que podem ocorrer com a utilização dos esteroides androgênicos, principalmente em grande quantidade, nas doses que nós chamamos suprafisiológicas. Bom, e aí, professor? Vai melhorar, não vai melhorar? É feita uma fiscalização e nós sabemos que todos os conselhos regionais de qualquer área, eles são sobrecarregados por denúncias. O que alguns dizem é que não irá mudar muita coisa, porque se você vê, acho que a retenção da receita, posso estar enganado, foi em 92, na época o presidente da IFBB Brasil caiu em cima disso, pressionou ali, e aí começou a retenção de receita, porque os esteroides eram vendidos ali sem receita, sem retenção de receita. Depois, já faz mais de 10 anos que isso é proibido mesmo. A tendência é aumentar o mercado paralelo. E os indivíduos aí que utilizam de forma recreacional muitas vezes, ou estética, não saber a origem, né? E poder ter efeitos colaterais e, inclusive, sem saber a higienização, toda a asepsia que é utilizada para a produção em laboratórios credenciados. Vai diminuir? Dificilmente. O preço vai aumentar? A lei de oferta e procura dentro do mercado aí deverá aumentar. Mas isso aí, fião, pode cair no vestibular? Pode. Mas a minha preocupação aqui é voltar a tocar violão. Estou preocupado com isso. Como nós não utilizamos isso, não temos a necessidade aí por enquanto disso, pode ser que um dia o médico fale: ó, velhinho, você está muito gagá, né? Mas ainda com 40 de braço aqui, que nem aparece aí, 42 de braço, tá, ainda dá pra brincar um pouco. Então, fião, é nós que heróis, tamo junto, já Elvis, e vamos escutando Pau Brasil aí. Parece música japonesa.